12 de agosto de 1912. Estava na igreja para fazer o agradecimento pela missa, quando, de repente, senti o coração ser ferido por um dardo de fogo, vivo e ardente, que pensei matar-me. Me faltam as palavras corretas para fazê-lo compreender a intensidade daquela chama. Estou bastante impotente para poder expressar-me. Acredita? A alma, vítima desta consolação, ficou muda. Parecia que uma força invisível a submergisse toda naquele fogo. Meu Deus, que fogo! Em um segundo, minha alma havia sido separada do corpo. Andava com Jesus. Esta carta do Padre Pio descreve como um dos grandes santos de nosso tempo, e de todos os tempos, recebia os estigmas de Cristo. Neste momento, ele sentia apenas o impacto da perfuração de seu coração. Mais tarde, no entanto, estes sinais seriam visíveis. Francisco Forgione nasceu no vilarejo de Pietrelcina, na província italiana de Benevento, a 25 de maio de 1887, e foi batizado logo no dia seguinte. Seus pais, Grázio e Maria, eram pessoas humildes, pobres e muito devotas. Tiveram 7 filhos que educaram na fé cristã. Francisco queria ser padre desde muito pequeno. Ele dizia querer viver para Deus, consagrar-se a Ele e fazer o bem às pessoas. A mãe deu o seguinte testemunho sobre sua infância: não cometeu nunca nenhuma falta, não tinha caprichos, sempre obedeceu a mim e ao seu pai. Toda manhã e tarde ele ia à igreja visitar Jesus e a Virgem Maria. Desde pequeno tinha grande devoção a Nossa Senhora e ao seu anjo da guarda. Não saía com os seus companheiros. Às vezes eu lhe dizia: vá lá fora brincar com os meninos. Mas ele me respondia: eu não quero porque eles blasfemam. Francisco foi agraciado com muitos dons extraordinários da parte de Deus. Desde os 5 anos de idade, ele teve visões sobrenaturais. Ele achava aquilo normal, pensando que todo mundo também as tinha. Ele via aparições do anjo da guarda, de Maria, de Jesus e também de demônios. O tormento das aparições demoníacas era sempre confortado por aparições celestiais. Deus o conduzia por uma via extraordinária. Aos 15 anos, pouco antes de sua entrada no convento dos Capuchinhos, teve a visão de um homem esplendoroso que o convidava a lutar contra o que ele chamava de gigante tão alto que sua testa tocava as nuvens. O gigante era o demônio. O jovem Francisco juntou suas forças às do homem esplendoroso e lutaram contra o gigante. Depois, o homem disse que essa batalha aconteceria durante toda a sua vida, mas que ele deveria lutar sem medo, pois seria sempre vencedor. Aos 16 anos, pôde realizar seu sonho, consagrar-se inteiramente a Deus. Em 1903, entrou na Ordem dos Capuchinhos, tornando-se filho espiritual de São Francisco de Assis. Ele escolheu o nome religioso de Pio. Sua saúde, porém, era ruim. Várias vezes foi enviado para a casa dos pais para se recuperar de doenças. Assim que melhorava, retornava ao convento. Em 1907, fez os votos solenes, tornando-se um frei capuchinho. Em 1910, foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento. A sua missa durava em média 4 horas, e muitos diziam ter a impressão de que assistiam à Paixão de Cristo. Nessa época, ele se ofereceu a Deus como vítima pelos pecadores e pelas pobres almas do purgatório. A Igreja apenas permite isso quando há um diretor espiritual muito competente para auxiliar quem se oferece, pois todos fomos salvos, preservados deste sacrifício por Jesus, e quem se oferece paga a sua generosidade com grandes sofrimentos. Depois de passar por vários conventos, chegou em 1916 à pequena comunidade capuchinha de San Giovanni Rotondo, uma cidadezinha italiana da região do Gargano, onde acabou ficando pelo resto de sua vida. Era muito metódico e seus dias eram sempre preenchidos por longos momentos de oração. Acordava sempre na alta madrugada e ficava horas na capela, sozinho, rezando e meditando. Rezava 5 rosários por dia. Assim,
ele se preparava para celebrar a missa. Esta era a parte do dia de que ele mais gostava, pois no silêncio da madrugada não era interrompido por ninguém e podia ter grande intimidade com Jesus sacramentado e com Nossa Senhora. Dizia sempre: nos livros buscamos a Deus, na oração o encontramos. Depois da missa, tomava um café da manhã bem simples e passava a atender os fiéis. Logo se espalhou a notícia de que ele era um excelente confessor e conselheiro. As filas no seu confessionário cresciam cada vez mais. Chegava a passar até 14 horas por dia confessando e atendendo pessoas. Muita gente sem fé se convertia ao falar com ele. Dizia para muitos ao final da confissão: lembre-se, os seus pecados, por mais numerosos e graves, são limitados. A misericórdia de Deus é infinita. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola mataram quase todos os freis do convento. Restaram apenas 3, entre eles, Padre Pio. Um fato extraordinário ocorreu quando ele rezava na pequena igreja do convento, diante do crucifixo. Ele descreveu o ocorrido numa carta enviada a um padre amigo. Foi na manhã do dia 20 de setembro, no coro, depois da celebração da Santa Missa. Fui surpreendido por um descanso do espírito, parecia um doce sonho. Todos os meus sentidos, além das faculdades da alma, se encontraram numa quietude indescritível. Senti uma grande paz. Tudo aconteceu num instante. Eu vi na minha frente um misterioso personagem, que tinha as mãos, os pés e o peito emanando sangue. A visão me assustou. O que senti naquele instante, não saberia dizê-lo. Senti como se eu estivesse desfalecendo e morrendo. Se Deus não tivesse intervindo para sustentar meu coração, que parecia saltar do peito, acho que teria morrido. A visão do personagem desapareceu e eu me dei conta que meus pés, mãos e peito estavam feridos e jorravam sangue. Imagine o suplício que experimentei então e que estou experimentando continuamente todos os dias. A ferida no coração sangra continuamente. Ela começa na quinta-feira pela tarde e vai até sábado. Meu pai, eu morro de dor pelo suplício que experimento no mais íntimo da alma. Temo morrer em sangue se Deus não ouvir os gemidos do meu pobre coração e ter piedade de retirar de mim esta situação. Padre Pio havia recebido em seu corpo as chagas de Jesus. As feridas, como as de um crucificado, começavam a sangrar na tarde de cada quinta-feira, aumentavam na sexta e terminavam no sábado pela manhã. Logo a notícia se espalhou, apesar do frei ter coberto as feridas com curativos e panos. As feridas foram examinadas por vários médicos chamados pelos frades e por alguns que se apresentaram espontaneamente. Sob a rígida vigilância de uma equipe médica, o professor Amico Begnani submeteu Padre Pio a um tratamento de cicatrização por 8 dias. Ao final, o professor acreditava que provaria a fraude, mas ao contrário, as chagas se abriram e sangraram ainda mais. Eram feridas cientificamente inexplicáveis. Este fenômeno continuou ao longo de toda a sua vida. Foi o único sacerdote na história a receber as chagas de Cristo, ou seja, foi o único a celebrar uma missa com as chagas. Por isso definiam a celebração presidida por ele como um verdadeiro reviver da paixão de Cristo.